Então, ó, bem-vindos à nossa livezinha aí. Hoje a gente vai falar de prepositions, tá? Lembrando aí, quem tiver com dúvida, raise your hand, clica aí na mãozinha, beleza? Eu vou ficar muito satisfeito de poder responder aí as suas perguntinhas, beleza? Lembrando que olha que legal, não sei se vocês viram isso. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu aqui? Então, olha lá. Lembrando, deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver o CC? As captions. Quem consegue ver as captions? Né? O meu tá aqui em inglês, então ele não tá captando em português, não, então fica aquela coisa meio esquisita, tá? Mas se você vai ver aí também um CC, tá? Que é o closed captions, você vai ver aí embaixo, tá? Na sua barrinha aí de ferramentas, né? Agora você pode não ter os subtitles ali, né? A legenda do que eu tô falando em inglês. Olha que legal, né? Então, toda vez que eu estiver falando aí em inglês, vocês quiserem clicar nesse CC aí, né? O pessoal que ainda tá meio assim, né? Teacher, não sei muito bem aí o que você tá falando, eu ainda sou muito beginner. Você pode clicar aí para você ter, né, o subtitle ali também, ver no escrito o que eu estou falando, tá? É lógico, você pode perguntar também, ficou com dúvida, me pergunta. Beleza? É assim que a gente trabalha aqui. Alright? Então vamos lá. Eu vou botar aqui um palminhas. Palminhas. Eu adoro utilizar esses emojis. Olha que bonitinho. Né? Então vamos lá. I digress. Né? Vamos ao que importa. Então olha só. Prepositions. Né? Uma coisa que eu falo muito com o pessoal. Deixa eu dar um allow aqui. Né? Uma coisa que eu falo muito com o pessoal, aluno meu. Todo aluno meu. Deixa eu ver aqui. Estão. Agora acho que sim, hein? Estão conseguindo ver a minha telinha? Bonitinha. Agora pode usar o áudio aí, ó. Vocês estão conseguindo ver a minha telinha? Falei assim, sim. Rapidinho, sim. 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 Bacana. Então, olha só. Prepositions, né? A gente fica nessa... Às vezes é engraçado, né? Que eu falo muito com meus alunos. A gente tem que prestar atenção no porquê que a gente chama certas palavras por um certo nome, né? Eu lembro direitinho de um professor meu que ele me deu uma aula, eu não gostava de português de jeito nenhum. Aí, uma vez, sabe por que eu não gostava de português? Porque todo mundo falava assim, o advérbio, a frase adverbial, a função adverbial, o adjetivo, ou não sei o quê. Aquilo ali confundia muito na minha cabeça. Mas sabe por que aquilo ali confundia na minha cabeça? Porque nenhum professor me ensinou... Ixi, desconectei o trem aqui. Ai, tô aqui, viu, gente? Calma. Porque nenhum professor me ensinou que as palavras, né, a gente nomeia algumas certas coisas porque elas têm uma função X. Nomes geralmente são relacionados a funções, né? Então, por exemplo, o dia que o professor meu virou para mim e falou assim, sabe por que eu chamo advérbio? Advérbio? Que eu ficava assim, meu Deus, o que é um advérbio, né? Coisa que às vezes quando a gente, principalmente quando a gente é pequeno, né, confunde a cabeça da gente. Aí virou para mim, olha para você ver como é que uma pessoa, uma frase, ela consegue resolver a complicação da sua cabeça. Ele falou assim, porque ele adiciona uma característica ao verbo. Olha só. Então, ó, aí ele me deu um exemplo mais bobo. Ó. Ele falou assim, eu corro. Né? Olha que frase sem, né, sem graça, né? Eu corro. Mas se eu falo assim, eu corro rápido, olha aí, eu dei uma característica, o quê? A corro, né? Eu corro rápido, né? Então, é o jeito que eu corro rápido, né? Então, isso é um advérbio, por quê? Porque ele adicionou característica ao verbo. Beleza? Então, olha só como é que as coisas são mais simples, né? De entender quando a gente sabe o que a gente está falando. Então, ó,
Prepositions. Por que a gente chama de preposition? Eu vou te dar aqui uma definição de dicionário, depois a gente vai dar uma destruidinha nessa como é que chama? Nessa definição de dicionário aí para fazer as coisas mais fáceis, tá? Então olha lá. A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship, or to introduce an object. Ok? Então, olha só. Então, ó, basicamente, traduzindo aqui, ó, uma preposição é o quê? É uma palavra ou um grupo de palavras usados antes de um noun, pronoun ou noun phrase. Basicamente, eu uso uma preposição aqui, ó. Noun, pronoun, né? Um nome, pronome, ou uma frase nominal, nomial, né? Ela basicamente o quê? Coisas, tá? O que é um noun? Noun, uma coisa. Por exemplo, isso aqui, ó. Pen. Pen is a noun, né? O noun, que é um nome, né? Noun, né? Ele pode ser o quê? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que eu possa falar, né? Então, por exemplo, não qualquer coisa, né? Porque objeto não é um noun, eu posso falar aí também, né? Mas é uma coisa dentro ali, ó, da realidade, né? Ou abstrata, que eu possa dar alguma característica para ela. Então, por exemplo, Rafael. Rafael é um nome, né? Ele é um nome. Cadeira é um nome. Então, chair, table, né? Love, tudo isso é noun. Tem alguns nouns que eles são concretos e outros abstratos, né? Concreto é o quê? Que eu posso pegar, né? Firme, assim, ó, né? Então, por exemplo, pen. Pen é um nome concreto, né? Eu tenho um pen aqui, ó, é uma coisa que eu, né? Física, tá? Agora, por exemplo, love. Love é abstrato, mas não deixa de ser algo, né? É um nome. Beleza? O nome, ele é suscetível a tudo, né? Ele faz uma ação, ele sofre a ação como objeto, ele faz a ação como sujeito. A gente não tem aqueles... Eu adorava aqueles programas lá no estilo Cidade Alerta. Hoje em dia eu não vejo mais não, porque é muito bad vibe, né? Aqueles Cidade Alerta, assim, que os caras iam entrevistar uns caras que estavam sendo presos do Nordeste, geralmente eu lembro que era daquele do Ratinho, né? Era um programa que era no Nordeste lá. O sujeito está aqui, né? Aqui é o sujeito. Por que a gente chama sujeito de subject, né? É o inglês. Sujeito, porque sujeito é aquele que faz a ação. Objeto. Por que a gente chama de objeto? Porque objeto é o que sofre a ação, né? Então na frase a gente tem um sujeito e um objeto. Alguém que faz a ação, alguém que sofre a ação. Né? Então como é que as coisas ficam mais fáceis quando a gente entende, né, a palavra? Então, ó, a preposition, ela tá te dando o nome. Né? No nome dela, ela já tá te falando o que ela faz. Olha lá. Preposition. Ela tá o quê? Antes de um noun, um pronoun ou um noun phrase. Né? Ou seja, ele tá antes, né? Porque quando eu pego um celular pré-pago, eu paguei antes, né? Né? Então, olha lá. Noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or introduce an object, né? Então, geralmente, tá? Uma preposition, ele está indicando previamente a posição de um objeto. Olha que coisa mais fácil. Preposition, né? Então, viu como é que as coisas são mais simples quando a gente entende, né, quais são né, as funções dela? Então, agora você já sabe. Preposition é o quê? Vem antes do noun, né? Vem antes do noun. E ele geralmente está indicando o quê? Ele está indicando a posição de alguma coisa. Ou o tempo, né? De alguma coisa. Ou a location. É por isso que a gente fala que prepositions elas são muito boas o quê? Para identificar onde você está no espaço-tempo. Né? Quem é físico aí, né? No espaço-tempo contínuo. Né? Então a preposição ela tem essa função maravilhosa de indicar onde você está no espaço-tempo. Né? Olha lá. Direção, tempo, espaço, né? Location, sua relação espacial com alguém, né? Porque eu posso usar a preposição, né? Ou para introduzir um objeto também. Então, olha só.
né? Preposition, ela está totalmente relacionada com posição. Por isso que tem position lá no nome, né? Seja essa exposição espacial, lugar, de tempo, tá? Que a gente tem, né, essa relação entre espaço e tempo, né? O espaço e o tempo, eles são interligados, né? Então, a gente tem essa relação entre eles, né? E a preposição ajuda a gente a identificar isso daí. O que a gente vai fazer? Eu foquei aqui nas que dão mais trabalho para as pessoas, tá? Que é at, in and on. Antes de eu começar aqui, ó, eu vou até desligar minha apresentação aqui, ó. Eu quero saber aí, né, a pergunta de vocês, a opinião de vocês, tá? Quem aí tem alguma ideia para que serve? Pode ser qualquer resposta, tá? E a resposta não precisa estar certa. Eu só quero que vocês me falem. Quem aí tem alguma ideia para que eu uso a preposition at? At. Vou até botar aqui no chat. At. Para que eu uso essa preposition? At. Horário. Ó, muito bom, Letícia mandou ali, ó, horário. Para indicar tempo, bacana, ó, a Eliane já mandou ali. Que mais? Mais alguém? Lugar, teacher. At home. Ok, lugar aí, ó, o Thiago falou lugar. Né? Então a gente já tem horário, tempo, lugar. Para que mais? Alguma outra ideia aí? Não? Bacana. Vamos passar agora para preposition in. Para que eu uso a preposition in? Quem aí tem alguma ideia? Preposition in. Pode ser qualquer palpite, viu, gente? Não precisa estar certo, não. Ninguém? Então eu vou dar uma chorada aqui, ó. Olha lá, a Letícia falou, ó, relacionado com tempo também. Eliane falou, ó, dentro, né, de alguma coisa. Bacana. Algum outro palpite? Não? Agora, ó. A última. Olha lá, ó, também indica tempo, lugar e posição. Ali, ó, o Ale Newton falou, né? E essa preposition aí, on? Sobre. O que a Letícia falou ali? Sobre. Mais alguém aí? Tem alguma ideia? Posso usar ela com o tempo também? Ou não? Sim ou não? Posso usar ela com o tempo? Pode. Olha lá, Letícia falou, pode usar. Né? Então, olha só, a gente vai focar nessas três prepositions aí. At, in e on. Tá? Por que a gente vai focar? Porque elas são as que mais dão trabalho pra gente. Tá? Hoje eu vou explicar para vocês nunca mais esquecerem, tá? Por que eu uso cada preposition do jeito que eu uso ela, tá? Isso aí eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer. Por quê? Porque geralmente as pessoas não ensinam assim, tá? Geralmente elas não ensinam assim. Geralmente elas falam que, ó, essa preposition aqui você vai usar só para isso aqui. Ah, por quê? Porque sim, que é assim que faz, né? Hoje eu vou te dar um background filosófico, né, do porquê que você usa o in para certas coisas e não o on. Ou por que você usa o at para certas coisas e não o in, tá? Eu vou, né, isso aí eu vou explicar de uma maneira que vai ser muito simples de vocês entenderem e explicarem também, tá? Então olha lá.
Gente, primeiro a gente vai trabalhar com prepositions of time, né? Eu tenho o when, you on e o at. Ah, teacher, tem outros, preposition of place, preposition of direction, tem. Mas a gente vai focar nessas aqui, né? Porque isso já é muito conteúdo até. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é no in, né? Você lembra que alguém falou assim, ó, o in é dentro, né? Alguém tinha falado isso, o in é dentro. Sim, né? Mas olha só, eu quero que vocês pensem em in como uma coisa que tem barreiras, tá? Não importa se essa barreira é imaginária, se essa barreira é barreira de tempo, se essa barreira é física, tá? Mas sempre que você pensar em in, você vai pensar que essa preposição está te dando a ideia que aquilo que você está falando está envolto em barreiras, tá? Então, ó, isso daí já vai abrir a sua cabeça para a coisa de como usar o in, tá? Então lembra, in, barreira, né? É uma coisa que está cercada por barreiras, tá? Então olha só, in the morning, in the afternoon, in the evening, né? A gente tem aí morning, afternoon e evening, né? Como períodos do dia. Qual que é a característica de um período do dia? Ele tem começo e ele tem fim, né? A gente não fala que amanhã o quê? Amanhã acaba meio-dia, não é? Aí depois você tem o quê? O afternoon, ele acaba lá para 5, né? Um período de 1 a 5. O outro é um período de meia-noite a meio-dia, né? O evening, ele começa lá para 5 e termina meia-noite, tá? Então o que acontece? Toda vez que eu tenho um período, né? Que eu tenho uma barreira, qual que é a barreira? Início e fim do período, né? In, que eu falo in é porque isso que eu estou falando está dentro desse período, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, I work in the morning. Se eu falo que I work in the morning, quer dizer que dentro do período da manhã eu trabalho, né? I'm free in the afternoon, né? Eu tô livre, tô mais tranquilo in the afternoon, né? Então quer dizer que no período de 1 a 5 eu estou mais tranquilo, mais livre, tá? Então, in the evening é a mesma coisa, né? I meet you in the evening. O que é isso? Eu te encontro in the evening, nesse período de 6 às 12 horas, tá? Então, olha como é que fica mais fácil quando a gente entende que o in tá falando o quê? Que eu estou dentro de um período que tem barreiras, né? Que às vezes a pessoa fala, não, por que eu uso o in nesse, né? Agora você sabe, tá? E isso é que se estende para tudo que tem temporalmente um começo e um fim, né? Então, por exemplo, the summer, né? Summer. O verão ele começa aqui, por exemplo, né? O verão começa em maio, no final de maio, e termina no começo de setembro, né? Então você tem lá in the summer. Por quê? Porque é um período, né? In years. Por que a gente usa in 2012, né? No ano de 2012, né? Porque o ano em si, ele é um período de 365 dias. Ele tem um começo e tem um fim, né? Mês, a mesma coisa. Months, começa e termina. No dia 1º, fecha dia 31. Decades, mesma coisa. Uma década começa no ano 0 e termina no ano 10, né? Então, muito simples aí, porque a gente tem que usar o when, né? Que o when é aquela coisa que está dentro ali de né? Uma coisa que tem começo e fim. Beleza? Alguma dúvida aí? Se tiver uma dúvida, manda um levantadinho aí. Uma mãozinha, né? Agora a gente vai pro on. Então, olha só, o on é o mais fácil dele, por quê? Porque o on ele está atrelado à palavra day, tá? Com raras exceções, né? Então, quando a gente está falando de tempo, a gente está falando do on, o on está atrelado à palavra day. Então, por que eu falo assim? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Saturday, on that day, ok? On weekends,
né? O weekends aí a gente tem uma variaçãozinha, né? Dependendo se você está usando o inglês americano, o inglês britânico, né? A gente pode falar on weekends, mas a gente pode usar o at, né? Também depois eu vou mostrar aí para vocês. Então lá, on weekends, né? Porque o weekends ele é composto de quê? Dias, né? É como se eu tivesse on those days, né? Então, o on está relacionado a days. Tem algumas exceções, né? Que a gente não usa o on com, por exemplo, yesterday, né? Com raras variaçõezinhas aí, mas geralmente a gente não usa, né? On that day a gente usa, tá? Então olha lá, pulando, então lembre-se, ó, recapitulando. In a gente usa para coisas que têm uma barreira, seja ela temporal, seja ela física, seja ela imaginária. O on ele está relacionado ao day, a palavra day, né? Agora a gente tem o at, tá? Eu quero que vocês lembrem uma coisa do at. O at ele é relacionado à precisão. Toda vez que você vê um at, ele está relacionado a alguma coisa que é certa ou precisa ou um ponto bem identificável, tá? Então, por exemplo, por isso que a gente usa aí, né? Igual alguém falou, não, acho que foi o Thiago, não sei, né? Que o pessoal falou assim: ah, o at é para tempo, hora, né? Alguma coisa assim. Toda hora ela é precisa, tá? Então não existe hora que não seja precisa. Então uma das coisas que a gente usa o at para é o quê? Para a hora do dia. Qualquer hora, tá? Qualquer hora. Então, por exemplo, se você fala assim, I meet you at 3 o'clock. Pode ser at 3 o'clock, at 5 past 1, at half 12, at... Não importa. Você pode botar qualquer hora aí que você vai usar o at. Tá? Por quê? Precisão. O at, ele é tudo sobre, né, quão particular eu tô falando daquele tempo ou daquele lugar ou qualquer coisa assim, tá? Então o at, ele é uma preposição muito acurada, né? É uma preposição que ela é muito acurada. Então ela assim, ela no ponto certinho, tá? E aí a gente tem, por exemplo, at midday, at midnight, né? Agora olha que interessante. Você pode falar, olha lá. Ah, teacher, lunchtime, né? Lunchtime é o quê? Meio-dia, geralmente, né? Então, um tempo preciso. Aí você pode falar assim, teacher, mas por que eu falo at night? Eu falo in the evening, que é um período, aí eu entendi, né? O in the evening é porque é de 5 às 12, então tá dentro daquele período ali. Por que eu não falo night? Porque night é a noite inteira, né? Por que eu não falo in the night, né? Geralmente a gente não fala in the night. Tem algumas variações aí informais, tá? Que você pode falar in the night, né? Mas não é. Mas aí são outras situações. Mas geralmente a gente fala assim, at night, né? Por que a gente fala at night? Porque night não é uma denominação de período de tempo, tá? Night é quando o tempo lá fora tá escuro, tá? Então olha que diferença, né? Por isso que a gente fala assim at night, né? See you at night. At night não é um período de tempo. At night é quando tá escuro lá fora. Beleza? Então é por isso que a gente não usa in nesse caso com night. A gente usa at night. Tá? Então se você não sabia aí, ó, tô sabendo, né? E aí a gente tem uma variação de weekend. Olha lá. At the weekend. Por que eu uso at the weekend aqui? Porque como eu boto the, que é artigo antes do weekend, eu torno aquele weekend um ponto no espaço, né? Se eu uso assim on weekends, eu tô, né, falando dele como dias, né, dos 3 dias, on those days, por exemplo, né? Mas se eu falo the weekend, eu transformo ele num ponto preciso no espaço. E aí eu posso usar o at, tá? Olha aqui agora a malandragem, tá? Olha a malandragem. Christmas. Aí alguém pode perguntar assim, teacher, mas Christmas não é um day? Por que você está usando at e não on? Vamos ver quem sabe aí. Deixa eu até trocar aqui. Deixa eu até sair da apresentação. Quero ver se alguém sabe essa. Se souber, pode levantar a mão. Alguém sabe essa aí por quê? Por
por que eu uso Christmas, né? O Christmas lá eu uso com at e não com on. Né? Você não fala assim, teacher, mas Christmas não é um day? Assim, então eu não uso on. É tempo natalino, seria isso? Tempo natalino? Que uma coisa que pode não vai ficar preso na questão de você falar de Natal, né? No dia de Natal, vamos dizer assim, né? A Letícia mandou aqui também, ó, porque é específico, só tem um dia assim. Então, por que a gente usa o at Christmas, at Patty's, né? Então, olha só, aqui é muito comum o quê? Vou botar duas frases aí no chat aí para vocês verem, ó. Todo mundo sabe o que é o dia de São Patrick's? Ó. Então é muito comum você ver as pessoas utilizando essas duas frases aqui, ó, para falar do dia, né? Do St. Patrick, né? Geralmente o pessoal chama de Patty's Day, né? Porque Patty é o encurtamento ali de Patrick, né? Então, quando você tem uma pessoa que chama Patrick, você pode chamar de Patty, né? Um jeito carinhoso ali de chamar. Então, olha lá. On Patty's Day, olha o day aí, ó, né? Então, lembra? On, que eu tô usando day no final, né? Aí, no at Patty's, at Christmas, né? Eu tô o quê? Especificando, como a Letícia falou ali, né? Então você está sendo específico. Então você está tratando aquele dia como um dia, um ponto no tempo e espaço do calendário ali. Beleza? Então, geralmente, 99% das vezes, quando você vê o day, né? Você está falando, né? Você vai usar o on antes, tá? E aí o at você vai usar quando é uma coisa mais específica, porque só tem aquele dia, né? At Patty's Day. A mesma coisa para o at the weekends, né? A gente trata at the weekend, a gente trata o at the weekend como o quê? Como um ponto ali no, né? The weekend. Pá, né? O the dá o background de como que chama essa palavra uniqueness, né? De unicidade? Eu não sei, o português, desculpa, é muito ruim. Uniqueza. Não, uniqueza não, né? Uniqueza é ruim demais, né? Tá? Mas dá essa questão da coisa ser única, tá? Então, aí a gente usa at. Faz sentido isso que eu falei? Eu tô ficando doido. O que vocês acham? Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto? Não? Devemos voltar ali. Faz sentido? Faz sentido. Muito bom. Então, beleza, ó. Uma pergunta, alguma pergunta? Se vocês quiserem usar aí o nosso mãozinha, essa é a hora. A hora é essa. Não? Isso é um perigo para o professor, né? Que é quando a pessoa não levanta a mão, ou ela não entendeu nada, ia estar com vergonha, ou ela entendeu tudo. Aí o cara não sabe, né? Porque tem aluno que é envergonhado e fala assim, não, vou ficar aqui na minha, porque não entendi nada. Não entendi nada que você está falando, então vou ficar aqui na minha. Ou todo mundo entendeu tudo total. É o paradoxo aí do alguma pergunta, né? Ou você entendeu, ou você tá tudo bem, todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu espero que, né, todo mundo tenha entendido aí, tenha sido clara a explicação. Ok? Então, olha lá. Só para continuar aqui, deixa eu ver, eu compartilhei a minha tela. Eu sou meio esquecido, viu, gente? Cabeça meio ruim. Olha lá. Então, olha só para resumir ali, ó, we use in for parts of the day, seasons, months, years, etc. Tudo que tiver um começo e um fim, e você estiver falando daquele período dentro daquele começo e fim. Ah, teacher, mas o dia também tem começo e fim. Ah,
E agora, gafanhoto? Dia também tem começo e fim. É por isso que eu gosto de língua, porque língua é precisão, né? É muito bom a gente ter vocabulário, a gente saber um pouquinho mais de gramática, né? Porque língua é tudo sobre precisão, né? Então, olha só. Eu posso usar, por exemplo, in that day, se eu quiser falar que no período de 24 horas daquele dia, né, eu fiz alguma coisa, tá? Mas se eu estiver falando do dia como um todo, on, tá? Então cuidado aí. A gente pode ir brincando aí com prepositions também, tá? Porque aí você tá falando assim, inside that day, né? Inside those 24 hours, tá? Então, cuidado aí. Então lá, we use on for days, we use at for times of the day in festivals. Né? Esse times of the day aí, no caso, tá? É quando a gente fala, por exemplo, midday, midnight, lunchtime, night, né? Que são times of the day, não são, viu que não são parts of the day e não são periods of the day, eles são times of the day, né? Ah, só my lunch time, mas cada um almoça uma hora diferente, não importa, né? Quando você fala lunch time, você está falando de um horário preciso. At. Precisão é com o at. Beleza? Então agora, ó, vamos pular aqui para os prepositions of place, que a gente tem os mesmos três, as mesmas três prepositions, tá? Como eu já dei um seteio, o background aí para vocês, o que o in faz, o que o on faz, o que o at faz, eu quero que vocês peguem a mesma ideia, tá? Do in, on, at. Exatamente a mesma ideia. Vocês vão transferir. Lembra que tempo e espaço, né? Quem fez física ou lembra disso aí na época da escola, lembra que o tempo e espaço eles estão altamente conectados, né? Então se fala que a gravidade, por exemplo, né? Gravidade é o que? Ela é uma deformação no tempo e espaço, né? Por quê? Porque o tempo está aqui, o espaço está aqui, então para alguma coisa cair, ela faz assim, deforma o tempo e espaço, né? Coisa mais linda do mundo, né? A natureza das coisas. Então olha lá, então o in e o, né, place, o espaço e o tempo, eles estão assim, ó. Por isso que a gente usa a mesma preposição os dois, né? Só que aqui muda. O que acontece? A ideia da preposição continua a mesma, mas você vai mudar, né, o contexto. Então, olha só. Preposição in. Para que eu uso? Place. Countries and cities, rooms, buildings, closed spaces. Olha aí. Que beleza. Tá? Então, olha só. Ai, meu ombro. Então, olha só. Countries and cities, rooms, buildings, closed spaces. Vou até sair aqui um pouquinho. Quero fazer uma pergunta. Pergunta que não quer calar. O que essas coisas que eu acabei de falar têm em comum? Country, olha lá. Countries and cities, rooms, buildings, closed places. O que todas essas coisas têm em comum? Pode levantar a mão aí, ó. Quem souber. São lugares ou espaço. Quase. Quase. Que tipo de lugares que eles são? Qual que é a definição para você ter um país, tá? Imagina o Rafael aqui, ó. Rafael é um grande conquistador. Eu conquistei uma área ali. Aí, ó, gostei, ó. Lugares limitados, é isso aí, ó. Aí, ó. Border, gostei aí, ó. Da palavrinha border, né? Que é, né? A sua. Como é que chama? Border é a. Ih, gente. Não é limite, é o. Ai! Fronteira? Obrigado, Lenine. Obrigado, Thiago. Aí, ó. Esse menino brilha. Fronteira, né? Então, olha só. Viu que o Win continua tendo a mesma ideia
de limitação, espaço-tempo, só que agora, ao invés de falar de espaço, de tempo, a gente tá falando de espaço, né? Então, você fala, TJ, mas peraí, cidade não tem uma barreira física separando as duas, né? Porque você vai de uma cidade para outra, você não tem. Essa barreira é o quê? Tá? Então, tudo que você estiver falando que tem uma barreira, seja essa barreira imaginária ou não, tá? Você vai utilizar o in, tá? Então, aqui, ó, no caso, vamos lá. No caso, a gente tem ali, ó. I arrived in Paris on Friday night. Né? Paris é um país, tem limitações, tem barreira, tem fronteira, então a gente usa in. He's waiting for you in the kitchen. Olha só, kitchen é um room, né? Um cômodo, né? E um cômodo, qual é a característica de um cômodo? Ter paredes, né? Todos os cômodos têm essa característica em comum, todos eles têm o quê? Paredes, né? Então, olha lá. 3. The Mona Lisa is in the Louvre Museum, né? Então tá lá no Louvre, dentro do Louvre tem barreiras, né? There's a cat in that car, né? Então você tem ali o enclosed spaces, né? O closed spaces, no caso ali o carro. Beleza? Pulando pro on. Agora a gente tem uma como é que chama? Uma polêmica do mundo inglês aqui, né? Lembra que eu falei do on, que é o quê? On para dias, né? Então ele está falando do dias em geral, assim, ó, imagina que eu tenho um dia que eu estou falando do dia, sobre o dia, né? O on aqui no Prepositions of Place, ele vai ser o quê? Ele está conectado a toque. Não é o transtorno obsessivo compulsivo, não. É toque de, contato, tá? Então sempre que você estiver falando de on, você vai estar relacionando esse noun, esse nome que está depois do on, com contato, beleza? Então, olha só, tem um negocinho aqui, um negocinho, né, como a gente fala lá em Minas, tá? Que é um pouquinho diferente. Você fala assim, teacher, eu usei in para carro, né? There's a cat in that car. E agora eu estou usando para todos os outros transportes on. Olha lá, my dad is waiting for me on the bus, né? Isso aí é verdade mesmo? Né? Tem algumas, como é que fala? Variações na língua, que elas são orgânicas e elas vão sendo, né, assimiladas com o tempo. Tem horas que tem vezes que você não sabe muito bem de onde que a coisa surgiu, porque a etimologia da coisa tá tão para trás, né, que não tem jeito de você mudar. Mas carro é o único, tá, dos meios de transporte que a gente usa in e não on. Beleza? Até na bicicleta a gente usa on that bike, né? Mas no carro a gente não usa. Eu tento imaginar, eu falo com os meus alunos, falo assim, imagina que o carro é uma caixinha, né? O carro tá a coisa mais próxima que a gente tem de uma caixinha, né? E aí você tá in that box, in that car, né? O resto, né, dos transportes geralmente está fazendo um contato menos, vamos dizer assim, fechado, né? Então, por exemplo, on the plane, on the tram, on the train, né? Eles são coisas mais largas onde você está de pé ali fazendo contato, on the bike, né? Você está sentado lá com a bunda no banquinho, né? E olha lá, e surface, né? Lembra que eu falei que o on ele está relacionado a toque, né? Toque. Então olha lá. I was searching for my keys, but there's nothing on the kitchen table, né? Então alguma coisa está on the table. Esse é só o exemplo mais velho, né? A serra, mais velho que a serra, né? Aí vocês têm isso também, mais velho que a serra, porque lá em Belo Horizonte é só serra, né? Fala assim, nossa, piada aí é mais velha que a serra, né? Então, olha lá. Tem o nothing on the kitchen table. Fez contato on. Beleza? Você fala assim, teacher, mas não tem o over também, não. O over é aqui, ó. Over my head, on my head. Tá? E in my head. Então, olha lá. Agora a gente vai pro at, que é cheio de exceçõezinhas também, mas geralmente o at está falando do quê?
Tá falando de lugares específicos, situações específicas. Então, olha lá. At school, at home, at work, at university, at the airport, at the bus station, at a bus stop, at a party, at the door. Né? Então, olha lá. Gina is waiting at the bus stop. Mom is at work. On Monday, I'm meeting him at the airport. Então, você viu que airport, work, bus stop, são todos lugares específicos, muito específicos. Se eu virar e falar com você assim, ah, ela tá no ponto de ônibus. Você sabe exatamente onde é. Tá? Beleza? Então, ó, revisãozinha rápida. Aí, né, hoje a gente viu que as preposições são o quê? Preposições são palavras que a gente coloca antes de um nome, de um pronome ou de uma noun phrase, né, para indicar o quê? Direção, tempo, espaço, orientação espacial, relação entre duas coisas, tá? Então, olha lá. A gente viu o in, on, at, que são as prepositions of time aí, né? Então, olha lá. A gente usa o in, né, para coisas. Então, período, né? O on for days e o at for times and days. Coisas mais específicas, né? Então, olha lá, o in, a gente viu aí para, né, quando a gente tem barreiras. O on para quando a gente tem contato para a maioria dos transportes. E o at, quando eu estou querendo ser bem específico, at the bus stop. Muito específicozinho, né? Então, a gente usa o at aí. Beleza? Deixa eu ver aqui. On the wall, é isso mesmo. O Elmar perguntou ali, ó, on the wall. Né? Fez contato on the wall. Olha a diferença, ó. Se eu falar assim, que tem uma coisa on the wall, né? Quer dizer que ela está fazendo contato. Então, olha lá. There's a picture on the wall. Tá? Se eu falar in the wall, tá? Pode sim, Elmar, pode sim. Mas se eu falar assim, in the wall, olha como é que a precisão pode te botar, ou a falta de precisão, né? Pode te botar numa situação complicada. Eu já vi gente, por exemplo, foi pedir para o cara fazer uma instalação on the wall. Aí o cara pediu, ao invés de pedir on the wall, ele pediu in the wall. O que o cara que ouviu fez? Meteu uma broca na parede e botou o que ele estava pedindo para instalar dentro da parede, porque ele usou in, não usou on. Viu como é que uma palavrinha que você muda pode, né, complicar a sua vida inteira, né? Então ele trocou o in pelo on, o cara falou assim, não, se ele pediu in the wall, quer dizer que ele quer instalação dentro da parede, né, no interior da parede. Então o cara meteu uma broca lá, furou a parede toda. Ele falou, uai, o que aconteceu, bicho? Por que você furou essa parede? Eu queria instalação por fora, aqui, ó, né? On the wall. Ele, não, você falou in the wall. Eu achei que é pra... E, né? Então, olha para você ver como é que uma palavrinha que a gente muda pode mudar, né, o sentido todo das coisas. Beleza? Deixa eu ver ali quem perguntou. Período da noite, usamos at. Exatamente, né? Ah, ali, ó, o Elmar falou, ó, quando eu falo que my friend is in the hospital, né? Ele está internado, né? Então, assim, às vezes eu posso usar, vai depender também, né? Por exemplo, I work in a hospital. Não quer dizer que eu estou internado, né? Quer dizer que o meu lugar de trabalho, né, é um hospital. Beleza? Então, ó, my pictures on... Quem falou ali, ó, período da noite. Período da noite a gente usa, né? Porque a gente não, como eu falei em inglês, a gente não trata a noite como um período, tá? A noite não é em inglês, ele não é um período. Por quê? A noite é quando tá escuro lá fora. Tá? Por quê? Quais são os períodos? É um pouquinho diferente do que no português, né? Quais são os períodos aí do dia? A gente tem o morning. Morning vai de 12:01 até meio-dia. Tá? Isso aí tudo é morning. Então, quando você fala AM, 1 AM, é 1 in the morning. Tá? É 1 da manhã. Né? A gente fala isso em português também. Né? Então, olha lá. Passou de meio-dia. Tá? Passou de meio-dia, tem meio-dia e 1, já é afternoon. Tá? Tem uma discussão aí, afternoon acaba às 5, às 4, tem gente que considera às 4, outros consideram às 5. Eu geralmente considero afternoon de 1 às 5, tá? E aí,
Depois disso tem de 5 à meia-noite, que é evening. Então, night não é um período, tá? Night é quando tá escuro. Beleza? Então é por isso que geralmente a gente não usa in para night, porque night não é um período. Night é mais um estado né? Belezinha? Pessoal, vou fechar aqui agora. Perguntas. Tem mais alguma perguntinha? Gostaram da aula? Foi bem explicadinho? Né? Então, ó, não se esqueça que eu vou deixar, né, essa live gravadinha lá no YouTube para vocês depois, tá? Depois eu vou subir ela lá no YouTube para vocês. Ah, gostei, quero ver mais um pouquinho lá, quero dar né, um up aí, né? E desculpa. Eu acabei de desligar a minha, como é que chama? Minha caneta aqui. Meu Deus, o povo sofre comigo aqui. Então, olha lá. Né? Então, ó, lembrando que toda essa matéria, tá? Ela dá para ser vista na nossa plataforma, tá? Isso daí, tudo que foi explicado aqui, eu tirei das matérias que são apresentadas na nossa plataforma. Então, se você gostou, não esquece, tá? A Eliana perguntando, tem aulas anteriores gravadas? Todas as nossas aulas estão gravadas no YouTube, beleza? Deixa eu botar aqui, ó, para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, ó, Cera College Online, tá? .com, se você quiser conhecer a nossa plataforma lá. Lembrando que esse material que eu utilizei aqui, todo o material que eu vou utilizar nas nossas lives, eles são pequenos, né, cortezinhos das nossas aulas, tá? A mesma matéria que eu dou aqui, exatamente a mesma matéria que eu vou dar lá. Só que, obviamente, lá eu vou expandir aí, tem muito mais coisa para ser vista, tá? Os nossos cursos aí tem, né, então, tem uma média aí, vamos botar de 4 a 5 horas de duração cada curso ali, né? Fora material de leitura, de listening, né? Então, é muita coisa que tem lá, né? Isso daqui é só um pedacinho aí para vocês. Beleza? Então, pessoal, depois dá uma olhadinha lá. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver, pode dar lá. A gente vai acompanhando e informando vocês, confirmando, né? Se isso realmente vai acontecer na quinta que vem. Legal, maravilha. Amanhã, sexta. Estamos aí. Próxima quinta-feira, a gente está aí com mais, né? Para tirar mais dúvida de vocês aí. E precisando, é só chamar. Alright? Bye bye, Letícia, Liane, Omar. Bye bye, teacher. See you. See you. Ale Newton. Bye bye.